Depois, nós temos o momento ali, o mistério da infância de Jesus. Então ele nasce, no 8º dia ele vai ser circuncidado. Lembra, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. A circuncisão era um sinal do quê? Era um sinal do batismo. Em primeiro lugar, quando aquela criança que era circuncidada, ela fazia parte, ela era introduzida no povo de Israel. Ela é introduzida agora com seus direitos religiosos e também as suas obrigações religiosas, passava a ser um membro do povo de Israel oficialmente. E essa circuncisão, ela é, portanto, um sinal, já um anúncio do batismo, da circuncisão de Cristo, que será, portanto, o batismo para uma vida nova, o momento em que, quando nós somos batizados, nós somos introduzidos também no povo de Deus. Nós passamos a ter os nossos direitos como filhos de Deus e também os nossos deveres como cristãos. Portanto, Jesus, ele é circuncidado lá na sua infância, tá bom? No 8º dia depois que ele nasceu. Outro mistério é o mistério da Epifania. O que é Epifania? A Epifania é a manifestação de Deus, né? Então, a primeira indicação que o catecismo nos traz é lá no batismo no Jordão, quando Jesus ele é batizado por São João Batista. Então, João Batista está batizando o povo como um sinal de arrependimento e, de repente, quem vem ao seu encontro? O próprio Cristo. Então, quando São João Batista avista Jesus chegando, ele mesmo diz: eu é que tenho que ser batizado por você, e não você por mim. E Jesus fala para ele: não, vamos deixar com que tudo se cumpra, tudo deve se cumprir. Então, Jesus humildemente desce as águas ali do Rio Jordão e ele é batizado por João Batista. Não que Jesus precisasse ser batizado, porque Jesus ele não tinha pecado, né? E também o batismo de João Batista não apagava os pecados, certo? Mas era um sinal de arrependimento. Mas mesmo assim, Jesus não precisava ele não precisava de batismo, porque ele não tinha pecado, portanto não tinha do que se arrepender, mas era para que se manifestasse. Lembra o que João Batista falou para Jesus? Que João Batista disse? Aquele que me mandou batizar disse: sobre aquele que você vir o Espírito Santo descer e repousar, é este que batiza com o Espírito Santo. Então João Batista vê em forma de pomba o Espírito pairar sobre Jesus, pousar sobre a sua cabeça. Aquele era o sinal do Pai. E vem aquela voz do céu que diz: este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu agrado. Então ali a manifestação da Santíssima Trindade no batismo. Portanto, Deus se manifesta, é a epifania de Deus. Depois nós temos as bodas de Caná. As bodas de Caná é aquele casamento que Jesus foi, aquela festa de casamento que Jesus foi convidado, seus discípulos foram e Maria também foi. E, por um pedido de Maria, Jesus realiza o seu primeiro milagre, mesmo não sendo ainda o momento dele realizar milagres. Ele mesmo diz: a minha hora ainda não chegou, a minha hora de fazer milagres ainda não chegou. Ele fala para Maria. E aí, mesmo assim, ele obedece a um pedido da mãe, ele atende ao pedido da mãe e ele antecipa o momento de fazer os seus milagres. O momento da sua vida pública, Jesus, portanto, antecipa. E aí ele manifesta por meio de um milagre, ele transforma a água em vinho. E os seus discípulos creram nele, diz o Evangelho de São João. Naquele momento, então, Jesus manifesta o seu poder como Deus que pode transformar água em vinho. Logo em seguida, pessoal, nós temos ainda uma outra manifestação, uma outra epifania, que é o momento em que os magos, eles vão até Jesus lá, que tinha nascido em Belém, lá na manjedoura. Então os magos, os 3 reis magos chegam e veem o próprio Deus ali, feito homem. E eles, diz a palavra de Deus, quando o viram, se ajoelharam e o adoraram. E somente Deus pode ser adorado, eles o reconhecem como Deus. Aqueles reis magos, quem eles representavam? Eles representavam todas as nações. E o que isso quer dizer para nós? Isso significa o seguinte, que a salvação ela veio para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas. Agora, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que
Jesus ele não veio para salvar apenas os judeus, mas ele veio para salvar a todos, inclusive a nós, brasileiros. Ele veio salvar os italianos, os brasileiros, os japoneses, ele veio para o mundo inteiro. E eles estão ali, cada povo representado nos reis magos, né? Deus veio para salvar toda a humanidade. Depois, pessoal, mais um mistério da vida de Cristo, a apresentação do menino Jesus lá no templo. Vocês se lembram então quando Maria e José levam Jesus, o menino Jesus, pequenininho ainda, para ser apresentado no templo? E quando eles chegam lá, quem eles encontram? Simeão e Ana, aquelas pessoas que já eram de muita idade, de idade bastante avançada, e que esperavam o cumprimento da promessa. Deus havia prometido para eles que eles não morreriam sem ver a salvação, sem ver o Messias. E ali Deus cumpre a sua promessa. Simeão, já com mais de 80 anos, ele pode ver, contemplar com seus próprios olhos a salvação que Deus havia prometido que ele veria. Então Simeão toma o menino nos braços, ele que representa ali toda a espera do povo de Israel. Simeão pega o menino Jesus nos braços e diz: este menino será um sinal de contradição e de reerguimento. Vai ser um sinal de queda para muitas pessoas, mas também um sinal de reerguimento. Ele vai ser um sinal de contradição. Ele olha para Maria depois e diz: e uma espada de dor vai transpassar a tua alma. Então ali o Simeão profetiza a respeito dos sofrimentos que Maria teria que passar por causa de Jesus. Então ele vê a promessa se cumprindo na sua vida, ele contempla com seus olhos. E depois a profetisa Ana, que já era uma mulher ali viúva e que servia a Deus noite e dia no templo, ficava ali fiel a Deus, fiel, ela simboliza a fidelidade do povo de Israel, está ali servindo a Deus mesmo no seu sofrimento, dia após dia, aguardando a salvação, e ela também pode contemplar com seus próprios olhos o Salvador. Então ali é o mistério da apresentação do menino Jesus no templo. E também nós temos aqui outros mistérios, que são a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Você se lembra muito bem quando então Herodes fica sabendo que Jesus havia nascido, que tinha nascido um novo rei, o novo rei de Israel. Então o que é que Herodes manda fazer? Matar todas as crianças, né, os pequenininhos. E aí, o que acontece? O anjo aparece para São José em sonho e diz: pega a tua esposa e a criança e foge para o Egito. Porque Herodes quer matar essa criança, quer matar o Salvador. Então ele é avisado por um anjo. Em sonho, ele levanta, pega Maria e o menino e eles vão embora, eles fogem para o Egito. Interessante, né, quando nós pensamos no Egito, porque de onde é que o povo de Israel foi libertado? Do Egito, não é? Eles estavam escravizados pelo faraó, lá no livro do Êxodo, estão lembrados? Estão lá escravos, trabalhando forçadamente, né, por o faraó, e Jesus, ele vai exatamente para o Egito, né? Enquanto eles estão lá, Herodes manda matar as crianças, então é aquele massacre total, como nós temos um relato do Evangelho, quando diz que Raquel, ela chora silenciosamente por seus filhos, porque eles já não existem mais. Então, todas aquelas crianças a gente chama de santos inocentes, né? Aqueles que deram a sua vida, já foram os primeiros mártires aí, já deram a sua vida por causa de Jesus. Eles morreram sem saber, inocentemente, mas já deram as suas vidas por causa de Jesus. A história da salvação já começa, a história aí do Evangelho já começa com o martírio. E depois, quando Herodes morre, o anjo aparece para São José e fala: pronto, Herodes morreu, você já pode voltar. Então ele pega o menino Jesus e volta com ele lá para sua cidade, certo? O que nos ensina o mistério da fuga para o Egito e o massacre dos inocentes? O catecismo diz que eles já nos indicam que por causa de Cristo nós seremos perseguidos. Em primeiro lugar, Jesus será perseguido durante toda a sua vida, porque contra ele está o mundo, está o demônio, estão os próprios seres humanos que não entendem o que ele veio fazer aqui. Então Jesus será perseguido, muitas vezes vão tentar matá-lo, jogá-lo de cima lá do precipício, e Jesus vai fugir de tudo isso.
vai escapar das mãos dos homens, mas até que o momento que ele mesmo livremente se entregará. Então, aqueles que querem seguir Jesus terão que entender que em suas vidas também se realizarão os mistérios da vida de Cristo. E um desses mistérios é a perseguição. Nós seremos perseguidos por causa dele também. Seja lá onde for, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na rua, onde quer que nós estejamos, muitas vezes este mundo virá contra nós porque nós defendemos os princípios cristãos, nós defendemos a vida, nós defendemos a igreja e nós sempre seremos perseguidos. A igreja é perseguida, a igreja é odiada por esse mundo exatamente porque ela segue o seu mestre. E a igreja também vai passar e sempre passou pelo seu calvário, pela sua cruz. Esse também é um caminho que nós somos chamados a viver, a passar. Né? E, como eu já falei, a volta do Egito, quando Jesus sai do Egito e volta para a sua terra, relembra também o momento do Êxodo. Agora Jesus sendo apresentado como o Salvador definitivo. Quem tirou o povo do Egito lá atrás foi Moisés. Estão lembrados? Moisés conduz o povo, atravessa pelo Mar Vermelho. Só que agora o nosso verdadeiro Salvador, o Salvador definitivo é Jesus, que nos faz sair do Egito, ou seja, das nossas situações de escravidão, dos nossos pecados. Jesus agora nos introduz na vida nova, numa vida de salvação, numa vida de santidade. Amém? Vamos lá. E agora também a igreja diz um pouquinho aqui no Catecismo a respeito, e isso eu achei muito legal, a respeito da vida oculta de Jesus. Eu acho que isso aqui é um dos mistérios mais incríveis. Muitas pessoas ficam se perguntando o que Jesus fez então, desde aquele momento que ele foi apresentado no templo até os seus 30 anos, mais ou menos, né? Segundo a tradição, quando ele começa então a sua vida pública. O que Jesus ficou fazendo? Então aí tem aquelas teorias, né, espíritas e não sei o quê, que dizem que Jesus foi para a Índia, que Jesus foi não sei para onde. Isso é tudo conversa, isso é tudo não faz o menor sentido, né? Na verdade, o que Jesus fez? A igreja responde, até porque nós temos vários escritos a respeito. Jesus teve uma vida normal. Olha que coisa incrível. Jesus, ele trabalhou, ele era o filho do carpinteiro e diz o catecismo, ele aprendeu a profissão de seu pai. Então Jesus também foi carpinteiro. Ele trabalhou bastante. Jesus suou lá na oficina de São José. Jesus suou muito. Jesus gastou muita caloria lá batendo aquele martelo. Jesus trabalhou demais, né? Ele tinha que ser bom também na sua arte. Jesus viveu o judaísmo. Jesus tinha uma vida religiosa como todo judeu. É claro que ele era diferente porque ele era Deus ali encarnado, mas ele também vivia, ele estava todos os dias no templo, né? Jesus era obediente à lei de Moisés, ele obedecia todas as leis, aos 10 mandamentos. Jesus tinha uma vida comunitária, diz o catecismo. Jesus vivia em comunidade também, ele não era isolado não, porque eu sou Deus agora, como se fosse um artista, né, famoso, né, uma celebridade, que fica lá isolada no seu cantinho, não quer contato com ninguém. Não, Jesus ele vivia uma vida em comum com as pessoas, ele estava no meio do povo, ele vivia em comunidade. Né? Então, o que ele fez durante 30 anos? Teve uma vida normal. Isso é fantástico para nós, isso é maravilhoso para nós, porque nos ensina que a santidade ela acontece no dia a dia da nossa vida. Nós não precisamos muitas vezes realizar grandes obras enormes, gigantescas, mas todos os dias com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a nossa vida em família. Jesus, inclusive, viveu a sua vida em família, né? Amando Maria, amando José, aprendendo deles, escutando e ensinando também. Jesus teve a sua vida com seus parentes, com seus primos. Jesus ia nas festas da família. Então é tão bom a gente ouvir isso, porque nos faz entender que Deus ele está presente no dia a dia da nossa vida. Muitas vezes você não precisa, digamos, não, eu vou largar tudo e vou fazer, vou lá não sei para onde para evangelizar. Muitas vezes o que Deus quer para nós é a vida normal, é a vida do dia a dia. Veja, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha viveu sua vida no convento.
Ela não era conhecida fora do convento, ela vivia ali amando as suas irmãs, cuidando, era visitada pela família. Santa Teresinha teve uma vida normal, mas ela fez do ordinário, da vida ordinária, uma vida extraordinária. E é o que nós temos que aprender a fazer. Em tudo que nós fizermos, em cada passo que nós dermos, em cada pensamento, em cada atitude, nós temos que viver como Jesus. Como diria o Padre Zezinho, né? Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que ele sentia, fazer o que ele fazia. Né? Então, tudo que nós fizermos deve ser santificado. A nossa vida em família, nós temos que buscar um bom relacionamento com os nossos parentes, perdoando, se reconciliando. Nós temos que buscar uma vida boa com as pessoas do nosso trabalho, assim como Jesus trabalhou. Jesus tinha clientes, não é? Ele tinha os clientes dele. Ele era amoroso com os seus clientes, ele sorria para os seus clientes, né? Jesus brincava com as pessoas, Jesus foi um jovem também, Jesus tinha os seus amigos. Gente, isso para nós é tão importante quanto tudo que está nos evangelhos. A vida oculta de Jesus é importantíssima para nós. Que essa vida oculta possa então nos ensinar também, tanto quanto a sua paixão, morte e ressurreição nos ensina, né? Jesus, ele era obediente a Maria e a José, ele vivia na obediência, ele vivia com seus pais, ele era obediente a eles, como diz a palavra de Deus, né? E essa obediência já é um anúncio daquilo que Jesus viverá na quinta-feira santa, quando ele será obediente ao desígnio do Pai. Quando ele, embora tivesse a sua vontade humana dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, eu não quero sofrer, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Esta obediência ele aprendeu com Maria e com José, sendo submisso a eles, obedecendo às ordens deles. Então Jesus nos ensina também a obediência, os filhos que têm que ser obedientes aos seus pais. Também a vida em Nazaré, a vida que Jesus teve lá em Nazaré, nos ensina o silêncio, né? O silêncio da vida. Muitas vezes aquele silêncio de nós temos que esperar as coisas se realizarem, aquele silêncio da espera, que tanto nos dói muitas vezes, que a gente tem que ali esperar. Jesus esperou 30 anos para começar a sua vida pública. Então muitas vezes nós temos que esperar também para as coisas de Deus acontecerem, para que os desígnios de Deus, para que a nossa missão aconteça. Certo? Deus tem uma missão para cada um, mas a gente tem que esperar o momento certo, né? E por fim, já ficou longa essa aula, mas por fim, temos o mistério do reencontro de Jesus no templo. Lembra quando Maria e José então vão a Jerusalém e aí para Páscoa e eles perdem o menino Jesus. O menino Jesus desaparece no meio da multidão. Maria pensou que estava com José, José pensou que o menino estava com Maria. E quando eles viram, não estava com nenhum dos dois. De repente ficaram 3 dias procurando o menino. Pensem no que isso significa. Pensem, 3 dias você procurando seu filho. Imagina você vai para Aparecida do Norte, por exemplo, né? Interior de São Paulo aqui. Aí você chega lá, aquela multidão no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Tá aquela muvuca, como a gente fala, aquela multidão. Você tá com o teu filho pequeno, de repente ele desaparece no meio da multidão. Você fica 3 dias procurando. Passa o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Você já pensou até que alguém raptou o menino. Terceiro dia, nada. No terceiro dia você entra na basílica, tá ele lá, conversando com os padres, né? Já pensou? É uma cena mais ou menos parecida. Jesus, então, ele é encontrado no terceiro dia, conversando e ensinando os doutores da lei. Os doutores da lei estão boquiabertos com a sabedoria do menino, porque ali estava o próprio Deus. Era o próprio Deus falando, né? O Deus que eles estudavam nas Escrituras, ali estava diante deles. Jesus estava falando de coisas, revelando as Escrituras para eles. E eles ficaram admirados com tudo aquilo. Este mistério também nos mostra o seguinte: é um mistério de sua consagração total à missão. Ali Jesus já está apontando o que será a vida dele. A vida dele será uma vida de ensinamento das coisas do Pai, em obediência à vontade do Pai. Eu estou aqui na casa do meu Pai, eu estou aqui para obedecer ao meu Pai. É isso que ele vai fazer durante toda a sua vida. E também o mistério do reencontro nos lembra os 3 dias que Jesus ficou morto, até que no terceiro dia também ele voltasse, ele ressuscitasse dentre os mortos. Foram 3 dias de longa espera, de dura espera, de muita dor,
de muita dor, aguardando o filho ressuscitar. Depois, no terceiro dia, depois de descer à mansão dos mortos, Jesus então ressuscita, trazendo a vida nova para nós. Então, aqui nesta aula, uma longa aula de hoje, nós refletimos a respeito dos mistérios, de alguns mistérios da vida de Cristo. Ainda temos uma segunda aula que vai ter mais mistérios da vida de Cristo. Mas nós conseguimos entender que, primeiro, tudo que Jesus fez é mistério porque Ele é o próprio Deus feito homem. Todas as suas ações refletiam a maneira de Deus agir. E nesse mistério nós temos que mergulhar a nossa vida, refletir, meditar os mistérios da vida dele. Os mistérios da vida de Cristo não ficaram no passado. Os mistérios da vida de Cristo são constantemente atualizados na liturgia. Quando nós rezamos o rosário, nós rezamos o terço aqui de Nossa Senhora, o que é que nós meditamos? Nós meditamos os mistérios da vida de Cristo. É interessante quando nós lemos, por exemplo, a carta de João Paulo II a respeito do rosário, ele fala isso, que nós meio que vivenciamos os mistérios da vida de Cristo quando nós rezamos o rosário. É como se Deus permitisse que nós rompêssemos com o tempo cronológico e voltássemos para lá, e como se estivéssemos diante daquele mistério, olhando ao vivo o que estava acontecendo. Exemplo, o terceiro mistério glorioso do terço, que é a vinda do Espírito Santo lá em Pentecostes, né? No dia de Pentecostes. São João Paulo II fala que toda vez que nós rezamos este mistério, nós entramos no cenáculo, nós estamos lá e o Espírito Santo novamente repousa sobre nós. Todo mistério que nós meditamos, ele não está preso ao tempo, nós vivenciamos novamente esse mistério, nós revivemos o mistério. Tudo aquilo que envolve aquele mistério, toda a riqueza daquele mistério contemplado nos atinge, nos alcança. Nós somos tocados por aquele mistério. E é isso, então aqui fica também um convite para que você possa, durante a oração do terço, não apenas rezar as Ave-Marias, mas mergulhar nos mistérios da vida de Cristo. Mergulhar, por isso que o terço ele não é uma oração mariocêntrica, digamos assim, onde Maria é o centro. Não, é cristocêntrica. Cristo é o centro do rosário, porque ali, contemplando os mistérios da sua vida, nós mergulhamos e aprendemos com Ele, dele, como é que nós temos que viver, e nós podemos contemplar ali, como que ao vivo, a sua vida. Amém? Nós teremos outras coisas para falar que ficaram aqui, fiquei com vontade de falar, mas o nosso vídeo está muito longo, nossa aula está muito longa, nós vamos encerrar por hoje, tá bom? Então, agradeço a você que ouviu a nossa aula, que está até agora escutando tudo isso. Espero que tenha ajudado você a mergulhar um pouquinho nos mistérios da vida de Jesus e que nós possamos aprender com Ele a santificar-nos, principalmente na nossa vida do dia a dia, na nossa vida simples, na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, porque é nesta vida do dia a dia que nós damos os maiores saltos na vida de santidade. Nós agradecemos a nosso Senhor por tudo isso e pedimos que Ele derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com Nossa Senhora e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.